Apenas tinha começado o Iluminismo na Europa. O mundo se agitava diante dessa nova concepção de vida, de mundo, de arte, de literatura. O Iluminismo derramava por sobre a sociedade as suas variadas inclinações para um estilo especial de ver o mundo. Foi exatamente nesses primórdios do período iluminista que Christian Huygens inventou o relógio de pêndulo. O mundo agora conhecia, a partir de Huygens, uma forma de marcar o tempo bastante diferente das formas utilizadas até então. As criaturas conheciam o relógio do Sol, mas o relógio do Sol estava na dependência dos períodos do ano. Naqueles períodos em que o dia era mais amplo, tínhamos um determinado número de horas marcado pelo relógio do Sol. Nas quadras invernais, quando os dias são menores, restava prejudicada a leitura por meio do relógio solar. Huygens teve essa ideia de inventar um artefato pendular depois da descoberta de Galileu Galilei. O notável gênio Galileu, observando um pêndulo que pendia de uma coluna e que se movia, no seu movimento, deu-se conta, depois de observar longamente, que o período desenvolvido pelo pêndulo, o tempo que ele levava do centro de equilíbrio a uma das extremidades, do seu movimento à outra, era sempre o mesmo. Esse equilíbrio pendular fez com que Galileu fosse o grande descobridor dessa peculiaridade. E isso permitiu a Christian Huygens a construção do primeiro relógio pendular. Afinal de contas, podemos imaginar o que significa para a ciência, por exemplo, ler o tempo sem nenhuma variação incomodatícia. O tempo, que é uma das grandes vertigens dos cientistas, tempo e espaço, agora ao menos, poderia ser lido sem tantos problemas a partir do relógio pendular de Huygens. Todos imaginamos o que é o tempo, mas essa grandeza que imaginamos é muito difícil de ser estabelecida, quantificada. O que é mesmo o tempo? Para a ciência, para a física, o tempo pode ser esse intervalo que existe entre uma ocorrência e a ocorrência imediatamente seguinte. Aí é que está o grande problema. Qual é a ocorrência imediatamente seguinte? Então, temos que usar um sistema discreto, coisas observáveis para estabelecermos o tempo. Quando olhamos o tempo que o relógio marca, percebemos que ele é diferente de um outro tipo de tempo, o tempo que a mente assinala. Basta lembrarmos-nos de que, quando saímos em férias, por exemplo, elas já foram devidamente vividas, gozadas na nossa intimidade. Já sabemos como serão as nossas férias ainda não desfrutadas. Dizemos, por exemplo, terei férias no fim do ano. Vou passar tantos dias com vovó. Viajarei para tal lugar. Comprarei tal coisa e quando chegar em casa, começarei as reformas. Ora, na nossa cabeça, usufruímos as férias, já fomos, já voltamos. Mas agora temos que esperar todo o trajeto do relógio físico que estabelece o calendário. Então, nos damos conta de que existe um tempo físico que o relógio marca e um tempo psicológico que marcamos em nossa intimidade. As nossas existências são regidas basicamente por um tempo físico. Nascemos e a partir daí conta-se o nosso tempo. Comemoramos as datas a partir dessa contagem. Comemoramos o primeiro aniversário de nossa criança, o segundo, o terceiro, o 10º ano. Vamos marcando de ano em ano o tempo que se vive no corpo físico. Ao mesmo tempo, o corpo físico vai assinalando a passagem do tempo por ele pelas suas transformações. A criança que não falava passa a falar, que não andava começa a caminhar. Muitas coisas que ela não conseguia fazer, agora tem autonomia para fazer, na medida em que passa o tempo. O raciocínio, na fase infantil, é eminentemente lúdico, fantasista, objetivo, concreto. O tempo passa e a nossa criança, se aproximando da adolescência, consegue refletir, raciocinar de maneira subjetiva. Tem a habilidade de sair do mundo das coisas concretas, um mundo representado somente pelas coisas que vemos, que tocamos, que cheiramos, que comemos para imaginar, de forma ordenada, de forma raciocinada. Quando começamos a pensar em que o corpo e a mente vão nos dando conta da passagem do tempo, temos que nos aperceber de que, ao considerarmos a existência dessas duas dinâmicas temporais, um tempo físico marcado pelo relógio e um tempo interior assinalado pela mente, vale a pena considerarmos como estamos utilizando
o tempo de nossa vida. Como é que estamos utilizando esse tempo pelo qual passa o nosso corpo? O que fazemos em cada ano de vida? Estudamos? Praticamos esportes? Desenvolvemos habilidades físicas, intelectuais, artísticas, culturais? Formamos família? Criamos filhos? Construímos? Viajamos? Como é que estamos utilizando esse tempo físico da nossa existência? De acordo com o modo como estejamos usando esse tempo, seremos exitosos ou não em nossa caminhada humana. E esse tempo interno, que marcha com maior rapidez do que o tempo do relógio, o que estamos fazendo com ele? Quanto tempo ocupamos pensando em coisas boas, pensando em coisas más, maquinando a traição, o crime, a desordem, a balbúrdia, a desestabilização dos outros? Quanto tempo levamos engendrando a melhor maneira de acudir as crianças que vivem nas ruas, sem ninguém? Os idosos que estão abandonados nas sarjetas, à míngua? Essa juventude drogadita que vagueia pelas madrugadas entre picadas, pós, copos e sexo? O que é que a nossa mente consegue elaborar que possa vir em benefício dessas criaturas? Qual é o livro que estamos pensando em escrever? Qual é a música que queremos cantar? Quais os tipos de assuntos que valorizamos? Qual é o teatro que gostamos, os filmes pelos quais nos apaixonamos, as letras e as músicas que nos comovem? O que é isso que dinamiza o nosso mundo interior e que nos dá forças para viver? Quais os amigos que temos? Que esforço fazemos para conquistar amigos? Como os preservamos? Como somos amigos dos nossos amigos? Como somos amigos dos nossos amigos? Como tratamos a esposa, o marido, nossos filhos, nossos pais? Qual é a consideração que temos por eles? Em que conta temos nosso trabalho, nossa religião? São coisas sérias para nós ou são brincadeiras, ou são brinquedos dos quais nos valemos para que tenhamos um determinado status social, para que tenhamos uma representatividade social, para que não sejamos diferentes dos demais? Importantíssimo é sabermos, nesse grande relógio do universo, como é que pendulamos, para que lado vamos, de que lado viemos.